Enquanto as crianças saem, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20. O Eduardo vai colocar aqui para a gente a projeção. E nós já seguimos muito na exposição do capítulo 20 de Êxodo, onde nós encontramos então os 10 mandamentos. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem, nós vimos só o final do vídeo, mas aí nós temos uma descrição de como os 10 mandamentos foram entregues a Moisés, que posteriormente levou esses mandamentos até a presença do povo de Israel. Hoje nós vamos estudar o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Nós já aprendemos os 4 primeiros mandamentos, e esses 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Os primeiros 4 mandamentos então nos falam como nós devemos nos comportar diante de Deus. Não devemos ter outros deuses além do Senhor. Nós não devemos ter nenhum tipo de imagem e escultura que possa substituir a pessoa de Deus, o Deus transcendente, o Deus invisível. Nós também não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Aprendemos que, infelizmente, hoje existe uma grande falta de reverência ao nome do Senhor. E no último domingo, que nós estávamos na série dos 10 mandamentos, falamos sobre a importância de guardar o sábado. E nós falamos muito, porque hoje nós, como Igreja de Cristo, não guardamos o sábado, mas cultuamos o Senhor no dia do domingo, dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Nós vimos que dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, 9 são reforçados no Novo Testamento. Um ficou de fora e é justamente o 4º mandamento. Se você não esteve aqui conosco, você pode acessar o vídeo dessa pregação lá no nosso site. Hoje então nós começaremos os mandamentos que falam a respeito do nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com as outras pessoas. E nós vamos começar hoje com honra teu pai e tua mãe. Depois vamos continuar com não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. É bem possível que esse 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, é a base para os outros mandamentos que se seguem. Nós encontramos nesse 5º mandamento um tipo de hierarquia em nossos relacionamentos interpessoais. Então nós estudamos os
4 primeiros mandamentos que falam a respeito de Deus. Deus em primeiro lugar. Depois então, nós vamos observar que depois de Deus, nós devemos nos relacionar de uma maneira correta com os nossos pais. E por fim então, nós também devemos ter um relacionamento correto com o nosso próximo. Honra teu pai e tua mãe. Talvez nenhum outro mandamento é tão pertinente para os nossos dias como este. Nós vivemos em meio à mentalidade, à cultura do pós-modernismo, e já temos conversado isso com os irmãos, que a nossa sociedade, a maneira predominante da cultura, da maneira de pensar e interpretar a vida, é marcada por esse pensamento pós-moderno. E o pós-modernismo tem uma característica muito peculiar. É uma tentativa de desconstruir tudo aquilo que antes era visto como certo, como correto. Então existe uma desconstrução nos valores tradicionais da sociedade e até mesmo um questionamento a respeito da verdade. Nós vemos essa desconstrução acontecendo de uma maneira muito forte, principalmente contra a família. Nós vemos que os relacionamentos entre pais e filhos é totalmente diferente daquilo que era há 30 anos atrás. Nós vemos que hoje os filhos têm uma outra forma de relacionar e de enxergar os seus pais. O conceito de família já é diferente. O que é família? Antes era um pai, uma mãe e os filhos. Hoje já não é mais assim. Você liga a televisão, você vê o que é ensinado em algumas escolas, você anda pelas ruas da cidade e você observa que o conceito de família mudou. Pai e filhos, mãe mais mãe e filhos, pai e mãe, o chamado poliamor, que já tem sido bem difundido, ou então uma mãe que se relaciona com 2 homens e assim por diante. Isso é uma característica da nossa época. A desconstrução dos valores tradicionais. Respeito, obediência, reverência são coisas que têm ficado no passado. Ao invés disso, nós encontramos exigências dos filhos. Os filhos parecem que tomam o lugar dos pais e são autoridade. Os filhos agora mandam nos pais, não tem limites, e não tendo limites dentro do lar, eles também não vão reconhecer limites na escola, não vão reconhecer limites quando forem trabalhar, não vão reconhecer limites dentro da igreja. Esse é um grande problema da nossa época. O pós-modernismo realmente veio para questionar e romper com esses padrões tradicionais. O que mais nós vemos no noticiário? Notícias sobre alunos que agridem fisicamente seus professores que ficam desesperados, que tem que chamar apoio policial, porque alguns alunos simplesmente
resolveram desacatar a autoridade dos professores. Como eu disse para vocês, isso começa no lar, se alastra para a escola, vai para o trabalho, infecta o ambiente da igreja, e isso também diz respeito ao relacionamento das pessoas com as autoridades do governo. Não sei se vocês percebem, mas independente dos governantes serem justos ou corruptos, independente da ideologia do partido, o que é notório é que todos nós somos totalmente insatisfeitos, muitas vezes com razão, em relação àqueles que são instituídos de autoridade. Muitas vezes com razão, mas nós temos que entender quais são os limites, e nós temos que entender que isso está abrindo um precedente perigosíssimo, onde as pessoas não reconhecem nenhum tipo de limite e nenhum tipo de autoridade. Qual é o resultado disso? Se eu não reconheço nenhuma autoridade além de mim, eu não vou respeitar ninguém. Eu não vou conseguir conviver com o próximo. Eu não vou conseguir respeitar o meu limite, a minha liberdade e o limite do outro, do próximo. Nós viveremos cada vez mais numa sociedade egocêntrica, egoísta, onde cada um vai lutar pelo seu lugar ao sol, independente do que é certo, independente do que é errado. O mais importante é que a minha vontade prevaleça. Que tipo de sociedade nós vamos vivenciar daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Isso não é novidade, a palavra de Deus já nos diz que nos últimos dias seria assim mesmo, que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, que eles seriam ingratos, que eles desobedeceriam, desrespeitariam os seus próprios pais. Por isso, eu entendo que o quinto mandamento, é tão pertinente para a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Êxodo 20, versículo 12, nós vemos o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. O mandamento aqui é: honra teu pai e tua mãe. E muitas vezes nós não entendemos qual é o significado de honrar o pai e a mãe. E literalmente, esse verbo honrar significa dar peso, considerar pesado. Isso não tem nada a ver com a pessoa estar em forma ou não estar em forma, mas tem relação sim com a importância que nós damos aos nossos pais e mães. Dar peso é considerar, é dar importância, é valorizar, é respeitar, é apreciar, é prestigiar. Esse é o quinto mandamento. Isso era muito importante dentro da sociedade do povo de Israel. Essa sociedade, ela foi nesse momento organizada dessa forma. Em primeiro lugar, a pessoa de Deus. Em segundo lugar, a valorização da família.
dessa família, os pais merecem um lugar de destaque. Talvez você esteja pensando assim: ah, mas eu já tenho filhos, já tenho netos, isso daí não se aplica à minha realidade. Aguarde até o final da mensagem, porque nós vamos aprender que esse mandamento, ele é um mandamento que deve ser aplicado durante todas as fases da nossa vida. E se você já não tem mais seu pai e sua mãe vivos, você tem uma grande responsabilidade agora como pai, mãe, avô ou avó. Então veja bem, o Senhor diz que o povo de Israel deveria dar a verdadeira importância para os pais. Será que isso é uma realidade na nossa sociedade hoje? Lógico que não. Lógico que não. Muitos são os filhos que não veem a hora de sair da casa dos seus pais, devido a problemas de relacionamento, devido a algumas falhas do pai e da mãe. Não são poucos os jovens que se precipitam num casamento, não porque estão realmente motivados a formar uma nova família, mas porque querem fugir da realidade familiar da qual eles pertencem. E ao invés de você ter um problema, agora você vai ter dois. Um problema mal resolvido com o pai e a mãe, e agora um problema com esse novo núcleo familiar. Mandamento de Deus: honra teu pai e tua mãe. Não despreze, não menospreze, não dê pouca importância para a pessoa, para as palavras dos pais. Não deprecie. E quantos são os filhos que depreciam os seus pais? Quantos são os filhos que encaram o pai e a mãe como um mal necessário? A palavra de Deus nos mostra uma outra maneira de nos relacionarmos com os pais: honrar, dar peso, importância, valorizar, respeitar, apreciar, prestigiar. E é muito interessante porque esse mandamento, honrar, kabod, é um mandamento que possui uma promessa explícita, não é verdade? Olha só o que diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem, qual é essa promessa que o Senhor deu junto com esse mandamento? E existem pelo menos 3 possibilidades de interpretarmos essa promessa: e terás vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na verdade, essas 3 possibilidades de interpretação, elas formam uma só resposta. Então não são apenas 3 possibilidades, mas são 3 maneiras de entendermos essa promessa e que são aplicadas às palavras que o Senhor disse a Moisés. Em primeiro lugar, essa promessa, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá, ela possui um sentido contextual, ou seja, que diz respeito ao contexto da sociedade de Israel. E esse contexto nos aponta para as leis que governavam o povo de Israel. E um filho, uma filha desobediente aos pais, era punido com a pena de morte. Já pensou?
Seu filho já levantou a voz para você alguma vez? Mesmo que fosse um momento de raiva, já levantou? Né? Talvez alguns de vocês já foram agredidos pelos seus filhos. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Você já foi desrespeitado alguma vez pelo seu filho? Ele já te menosprezou? Disse que você estava por fora, que você não sabe de nada. Se fosse no tempo de Moisés, esse filho, essa filha, poderia ser punido com a pena de morte. Vamos abrir a Bíblia e vamos ver isso? Êxodo 21, 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Era sério. Todo o povo sabia. Todos os filhos sabiam. Será que isso diminuía o desrespeito aos pais? Sim ou não? O que vocês acham? Lógico, sem dúvida nenhuma. Nós encontramos também essa punição em Levítico. Vá um pouquinho à frente, Levítico, capítulo 20, versículo 9. Levítico, capítulo 20, versículo 9. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe, merece a morte. Mas a palavra de Deus continua. Vamos agora abrir lá no texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. Deuteronômio, capítulo 21, versículo, a partir do versículo 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Onde estão os filhos? Levanta a mão aí. Onde é que estão os filhos? É isso? A lei do Senhor era algo que era visto e levado muito a sério. E olha só, porque em Deuteronômio, a palavra de Deus nos diz que um filho rebelde e obstinado é um mal. É um mal que não deve ser tolerado. Nossa, mas que radical! Não. Porque uma sociedade que vive baseada nessas leis é uma sociedade que funciona. Por que nós temos tantos adolescentes na Fundação Casa? Por que nós temos tantos filhos e filhas presos? E é muito triste, porque existem algumas estimativas que dizem que metade daqueles que estão internados na Fundação Casa ou que estão presos vieram de famílias cristãs. Então me diga, por que isso acontece? Alguma coisa está errada. Esse percentual é muito grande. Você faz uma visita em um desses lugares e você sempre vai ouvir a história dessas pessoas.
A minha mãe era da igreja, meu pai, quando eu era pequeno eu ia para a escolinha dominical. Em algum momento, a coisa saiu do controle. Quando nós temos contato com pessoas que moram na rua, a maioria delas saiu de casa porque tiveram problemas de relacionamento com seus pais. Lógico, tem a questão da dependência química, tem a questão, outras questões. Por isso Deus protege de tal forma a família, o núcleo familiar. Por isso Deus se preocupa: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Então esse é o primeiro sentido, o sentido contextual. Mas tem também um outro sentido, o sentido literal, que é o quê? Aquele que obedece pai e mãe vai de fato viver mais. É um princípio geral. Não significa que uma criança que morreu de forma prematura necessariamente era uma criança desobediente. Da mesma forma que uma pessoa que vive 100 anos necessariamente não era um filho obediente. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Olha só, é um princípio geral. Não significa que todo aquele que vive até os 100 anos era uma pessoa obediente. E também não significa que uma criança, um adolescente que morreu de uma maneira prematura, necessariamente ela teve a sua vida ceifada porque era uma pessoa desobediente. Mas é um princípio geral, é uma realidade. Sim, existem exceções. Isso é extremamente importante nós entendermos. É um princípio geral. Obedece teu pai e tua mãe, você vai viver muito. Mas se de repente você se deparar com a morte de uma criança, de um jovem, de um adolescente, isso necessariamente não significa que ele foi uma pessoa desobediente. Esse é o segundo sentido. Mas tem um terceiro sentido, que é o sentido geral, que é o sentido prático. Isso diz respeito à qualidade de vida, não só a duração dos dias, mas a qualidade. E é muito simples nós entendermos esse princípio prático. Por quê? Veja bem, um filho que desobedece os pais, um filho que adota más companhias, um filho que começa a beber, um filho que começa a usar drogas, quanto tempo um filho desse vai viver? Um filho que despreza o conselho do pai, o cuidado da mãe, um filho rebelde, que não respeita o horário de chegar em casa, qual é a possibilidade desse filho ser assaltado ou de se envolver numa confusão ou num acidente de trânsito? É muito maior. Então a palavra de Deus, de fato, ela é totalmente completa e suficiente para nos instruir em toda a verdade. Um filho, uma filha obediente, que honra os seus pais, desfrutarão de uma vida mais plena e segura. E o contrário é verdade. Um filho que não respeita a autoridade, um filho que não segue conselhos, um filho que simplesmente segue os seus desejos, a possibilidade dele realmente se deparar com a destruição é muito grande. O que é que a palavra de Deus nos fala no Novo Testamento, na Nova Aliança?
Efésios 6, 1 a 3 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Colossenses 3:20: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Vamos pensar aqui em algumas aplicações. Vamos lá. Filhos pequenos, eles não estão aqui. Filho pequeno tem que obedecer. Só que ele só vai aprender a obedecer se você, pai e mãe, ensinar o valor da obediência. E o filho obediente está seguro. Se um filho de 3 anos te desobedece hoje, qual é a possibilidade dele te desobedecer quando tiver 14? E quando tiver 18? Filhos adolescentes, respeitar, tem que respeitar. Não vai temer mais o castigo, a disciplina, a vara, né? A palmadinha, mas tem que respeitar, tem que saber valorizar a experiência e o amor que o pai e a mãe têm pela vida dos filhos. E é verdade, ninguém nesse mundo vai amar mais um filho do que o pai e a mãe. Então o filho adolescente ele tem que aprender a respeitar. Filhos jovens, aqueles que já terminaram a faculdade, aqueles que ainda moram com os pais, ou aqueles que já têm a sua independência financeira, tem sim que honrar pai e mãe, seguindo os conselhos, conversando com os pais, dando valor àquilo que é dito, escutando com atenção o que o pai e a mãe diz. Filhos adultos, você pensou que estava livre, né? Ah não, olha lá. Cuidem dos seus pais. Esse mandamento era uma proteção para os idosos. E nós estamos vivenciando uma fase do nosso país que é inédita. O nosso país está envelhecendo. Estamos vivendo mais. Isso não significa que temos melhor qualidade de vida, mas o fato é que nós estamos vivendo mais. Irmãos, olha o grupo de idosos da nossa igreja, com mais de 80, tem uns 15 aí, mais de 80, e eles caminham, a mente deles é lúcida, a saúde, ainda que um reclame de uma coisa ou de outra, gozam de saúde. Também com 99 anos você não vai querer sentir nenhum tipo de dor, né? Mas qual é o conselho para os filhos honrarem pai e mãe quando são adultos? Cuidem dos seus pais, é sua responsabilidade como crente, como cristão. E o que significa isso? Mantenha contato com os seus pais, visitando, telefonando, gastando tempo com eles, tendo muita paciência, sim, e muitas vezes tendo que suprir a necessidade dos pais. Muitos pais não necessitam disso, mas sim, muitos ficam vulneráveis nessa idade. É sua responsabilidade suprir as necessidades dos seus pais. Isso é mandamento do Senhor. Vamos lá, pais, façam por merecer. Honra do seu filho e da sua filha. É lógico que o mandamento do Senhor independe se o pai é bom ou mau, se a mãe é uma mãe boa ou não é uma mãe tão boa assim. Tem que obedecer, tem que honrar. Mas os pais também têm essa responsabilidade de fazer por merecer. Olha só o que a palavra de Deus, Efésios 6,4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo
a instrução e o conselho do Senhor. Como isso é feito? Tudo resume a uma coisa só: seja um bom crente. Não seja um crente meia boca, um crente descomprometido. Os filhos estão olhando tudo, você não percebe que eles estão olhando. Você acha que eles não percebem que você não lê a Bíblia? Você acha que eles não percebem o jeito que você fala, o jeito como você lida com o dinheiro, as brigas, seu comportamento no trânsito, a sua aplicação de displicência em relação à igreja? Eu vi uns meses atrás uma frase de um pastor do Rio, Josemar Dessa, ele é pastor de congregação. Ele disse o seguinte: pai, mãe, não fique assustado se seu filho deixar a igreja, depois dele ouvir de você anos e anos de críticas em relação à igreja. Está lá no jantar, reclamando, falando mal. Não, estou fazendo nada demais. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando ele puder decidir, sabe o que ele vai fazer? Eu vou ficar na igreja. A igreja é um lugar péssimo. É horrível a igreja. Ele vai sair daí, o pai vai ficar desesperado, triste. E quem é o culpado? Veja bem, princípio geral, não significa que todo filho que deixa a igreja, deixa Cristo, é porque houve um problema de exemplo na casa dos pais. Não é isso. Mas que a possibilidade desse filho entender essa mensagem e dar no pé é muito grande, sem dúvida nenhuma. E tem um princípio final aqui: honrar todas as autoridades que Deus investiu em nossas vidas. Não, Deus não está falando só sobre pai e mãe, Ele está falando sobre todas as autoridades, pessoas mais velhas, professores, a força policial, o chefe no trabalho, tudo. Então Deus começa com pai e mãe. Um filho e uma filha que obedecem, que honram, respeitam pai e mãe, terá muito mais facilidade de respeitar outras autoridades na sua vida. E sabe o que esse mandamento nos remete? A autoridade maior, que é Deus. Se o nosso filho, se o meu filho, o seu filho, a minha filha e a sua filha não nos respeitarem como pais, eles não vão respeitar Deus. Eles não vão respeitar Deus. Por quê? Se eles não nos respeitam, eles nos veem todo dia. Como é que eles vão respeitar, honrar a Deus? Então esse mandamento não diz respeito só ao pai e à mãe, diz respeito a todas as autoridades e diz respeito a Deus. Romanos 13:1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. DIN, PM. Aí, gente, por quê? Pois não há autoridade que não venha de Deus. Se essa autoridade está lá, Deus permitiu. Não significa que Deus concorda, não significa que Deus aprova, mas ele está lá por permissão de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Esse é o 5º mandamento. Muito bem. Talvez você se depare com esse mandamento e várias coisas vêm à sua mente e ao seu coração. Talvez exista uma grande mágoa em relação ao seu pai, à sua mãe. Talvez você alimente uma grande mágoa em relação ao filho ou uma filha. E são grandes os dramas familiares. Histórias de filhos que foram abusados
até mesmo sexualmente, pelos seus pais, por um parente próximo. Situações de abandono, de maus tratos. Existe um caminho, e esse caminho é através do perdão e da reconciliação. Eu quero convidar você então a abaixar sua cabeça, e nós vamos ter um momento de oração. E eu queria que você nessa noite fizesse uma pergunta. Pergunte para Deus silenciosamente: Deus, existe no meu coração uma mágoa, algo que eu não consigo superar, em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, quem sabe em relação a um filho, uma filha. Pergunte isso para Deus, e Deus vai te mostrar. E você então vai fazer uma segunda oração. Deus, sozinho eu não consigo lidar com esse sentimento, mas eu preciso da tua ajuda, do teu amor e do teu poder. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos glorificar o teu nome, porque os teus mandamentos não são penosos, pelo contrário, nos conduzem a uma vida plena e abundante. Que o Senhor abençoe todos os nossos ares. Essa é a minha oração, e nós oramos em nome de Jesus.